A história de Navegantes começa praticamente na praia de Itajaí, onde se estabeleceram os primeiros pescadores e lavradores vindo da Penha. A praia de Itajaí passou a ser o balneário de Navegantes. Nessa região, na última década de 1700 e a partir do ano de 1800, espalharam-se os descendentes dos portugueses e açorianos, remanescentes da época das armações das baleeiras. A travessia do rio Itajaí a Sul é uma passagem social e comercial entre Itajaí e Navegantes. É feita por lanchas cobertas e motorizadas, capazes de suportar o tráfego. A necessidade de um serviço de ferry-boat para facilitar a passagem surgiu em 1979, quando foi inaugurado o serviço de ferry-boat, que muito veio a impulsionar o progresso do município. A Praça de Nossa Senhora dos Navegantes, que junto com a Igreja Matriz compõe um dos principais cartões postais da cidade, está localizada no coração da cidade. A Rua dos Velhacos era conhecida pela população devido aos devedores do armazém do João Emílio, que ficava localizada na Rua Antônio Sacavém, atual Avenida João Sacavém. A Rua dos Velhacos ficava na paralela à rua do referido estabelecimento, e era por onde os devedores transitavam para não pagarem seus débitos com João. A Rua dos Velhacos atualmente é a rua que dá acesso ao ferry-boat e fica na lateral da Prefeitura Municipal de Navegantes. A casa que abrigou a Prefeitura de Navegantes, pertencente à professora Paulina Gaia, construída em 1905 por Manuel dos Santos Gaia, seu pai, onde ele criou os seus filhos, ficou para Paulina, porque era sua filha solteira. É o único imóvel daqueles primórdios que permanece em pé e conservado como um casarão histórico. A pesca artesanal no rio Itajaí-Açu e afluentes existe desde os primórdios da ocupação humana nesse território. A prática dessa pescaria se concentra em embarcações de pequeno porte, como canoas e bateiras, que geralmente são administradas por famílias que detêm os meios de produção. A pesca artesanal em Navegantes encontra-se concentrada no bairro São Pedro e na Praia do Gravatá. Possui diversos pontos de descarga dessa produção na cidade. A tradição da carpintaria naval nos arredores do rio Itajaí-Açu advém da cultura ibérica da construção das embarcações em madeira. Os relatos dos primeiros estaleiros em Navegantes ocorrem nos bairros São Domingos. Contudo, devido à construção dos moles na Barra, a empresa Cobrasil também possui estaleiros para a manutenção de suas balsas. Fora do bairro São Domingos, a prática da carpintaria naval tem cunho artesanal. A lenda da mulher de branco na Pedra do Miraguaia vem da comunidade pesqueira do bairro Gravatá. A comunidade se constituiu próxima a uma formação rochosa denominada Pedra do Miraguaia, na qual foi um viveiro natural de crustáceos e moluscos. Como grande abundância de peixes, serviu por muito tempo como principal fonte de alimentos e rendas para a comunidade. As terras de Escalvados são argilosas, de onde se extrai o barro para a fabricação de tijolos e telhas. Escalvados foi a primeira comunidade a fabricar tijolos que eram enviados para Itajaí, saído de um modesto porto daquelas redondezas que ficavam no Itajaí-Açu. Este porto veio dar nome à localidade onde se existia Porto Escalvados. A maior fonte de renda sempre veio das olarias espalhadas pelo local. A cidade passa por transformações que mudam sua paisagem e sua conformação urbana diariamente. A história de uma cidade é contada por seus mais diversos ângulos. O patrimônio visto de cima narra a história da imaterialidade, presente em meio à pedra e o cal. Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite aos que estão aqui agora e aos que vão assistir a esse seminário mais tarde. Quero dar as boas-vindas a todo mundo, agradecer a presença. Hoje é o segundo dia do seminário do Patrimônio Cultural de Navegantes. Ontem tivemos uma noite muito bonita, muito agradável, falas muito necessárias, e eu tenho certeza que hoje vamos ter também. O nosso tema de hoje é patrimônio, representação, cidade e religiosidade, e hoje nós vamos contar com 3 professores muito especiais que vão abordar essa temática de uma maneira mais ampla e chegando a uma maneira mais específica. Eu vou chamar aqui a Ângela, que vai proceder à apresentação das nossas convidadas e nosso convidado de hoje. Olá, Bárbara. Primeiramente, boa noite a todos, a todes. É com alegria que a gente abre essa segunda noite de discussões do Seminário de Patrimônio Cultural de Navegantes. A gente teve hoje a apresentação do documentário Patrimônio Visto de Cima, do Arthur Manson,
É importante mencionar um pouco, falar um pouco sobre esse documentário, né? Ele tem um olhar super importante para a gente pensar o patrimônio da cidade de um outro ângulo, né? O patrimônio visto de cima. Que olhar que a gente tem para esse patrimônio da cidade de Navegantes, né? E é com esse gancho desse documentário que a gente traz essa segunda noite de discussões. Então, eu queria apresentar e chamar hoje aqui a professora doutora Cibele Piva Ferrari. Ela é doutora em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade e licenciada em História pela Universidade da Região de Joinville e Univille, com especializações voltadas para a educação escolar, professora no ensino básico e superior, com experiência de pesquisa em História, representações sociais, patrimônio cultural, História da Educação e Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. Pesquisadora integrante do Grupo de Estudos Interdisciplinares de Patrimônio Cultural, GEIPAC, atualmente realizando estágio pós-doutoramento na Universidade da Região de Joinville, Univille. Professora mestra Evelise Ribas Moraes, historiadora, graduada pela Univille, Universidade do Vale do Itajaí, tem MBA em Gerenciamento de Projetos, também pela Univille, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade, pela Univale, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade Regional de Joinville, atualmente desenvolve suas pesquisas e atividades na área de memória social, história cultural e políticas públicas. Atua como gerente do Museu Histórico de Itajaí, foi coordenadora do Ponto de Cultura, Memória e Identidade em Itajaí de 2006 a 2008, voluntariamente foi coordenadora do Polo Regional Santa Catarina da Rede Brasil Memória em Rede, como gerente de projetos do Museu de Itajaí, prestando assessoria a prefeituras no estado de Santa Catarina em planejamento, capacidade técnica, elaboração e acompanhamento e execução de projetos. Carlos Alberto Zeverino é formado em História pela Universidade do Vale do Itajaí, possui especialização em História, tem pesquisas na área de religião, religiosidade, patrimônio imaterial. Atualmente é professor da Rede Estadual de Ensino nas disciplinas de Ensino Religioso e História. Possui experiência em Educação Patrimonial, Arte e Educação e Educação Inclusiva. Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Vamos iniciar nossas discussões de hoje. Eu gostaria de trazer a professora doutora Cibele Piva Ferrari. Cibele, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ângela. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite. Me sinto honrada em fazer parte desse seminário. Eu cresci, né, no verão em Navegantes, e em especial na história, né? Eu cresci indo para Gravatá, na verdade, né? Então, a Pedra da Miraguaia é uma coisa muito especial para mim, faz parte, né, das minhas memórias também. Então, já é tudo meu aqui, já posso compartilhar? Sim, Cibele, fica à vontade. Ai, que legal, então. Eu venho compartilhar com vocês, já tinha perdido aqui, sobre representações sociais, né? Eu trabalho com representações sociais desde a iniciação científica, e então é algo assim que eu gosto muito de falar, e é algo que eu acredito para o estudo do patrimônio cultural, né? É uma forma da gente perceber o estudo dele, a relevância da aplicabilidade dele, né? Então é algo que sempre que me chamam eu faço questão de participar. Então, o título que eu trago para esse seminário é a Teoria das Representações Sociais e a Função do Patrimônio Cultural. Só um pouquinho. Então, a minha proposta hoje é trazer alguns pontos de discussão, né, de suscitar essa discussão de como a teoria das representações sociais pode nos ajudar a compreender as funções que o patrimônio cultural pode ter para a sociedade na contemporaneidade. Então, como que a gente pode, né? Qual é o meu objetivo hoje? Isso que eu apresentei, e o que é patrimônio cultural, né? Então, apresentando para vocês a minha visão disso. Então, o patrimônio cultural, ele é constituído a partir do momento em que é dado algum valor simbólico para ele, né? A partir do momento em que ele é
a partir dele se reconhece o passado de uma sociedade, uma cultura, e que há uma conexão com o presente, com a contemporaneidade, né? Há essa percepção da temporalidade que está correndo. E essa atribuição de valores, esse valor simbólico que ele é atribuído, ele está sempre envolvido em escolhas, né? E essas escolhas, elas são fruto de disputas sociais. Quais são os sujeitos sociais envolvidos, né? O grupo que quer preservar, o poder público que quer preservar, ou os agentes sociais envolvidos nessas disputas, né? Qual é esse passado que se quer preservar? Qual é essa memória que se quer que seja suporte, né? Qual é esse passado digno de ser lembrado? Qual é essa identidade que se quer deixar para o futuro, como referência de história da cidade, ou de uma determinada sociedade ou local, né? Então, o estudo do patrimônio cultural, ele é um caminho para a gente compreender a própria sociedade. Você vai estudar como essas lutas se engendraram, como essas disputas aconteceram, né? Você vai compreendendo processos da própria sociedade, as disputas dos grupos sociais, né? Os processos que ali aconteceram. E a gente vê, então, que essa salvaguarda do patrimônio, ela não é só uma obrigação estatal, né? Ela faz parte do nosso exercício da cidadania. A nossa relação com o patrimônio cultural, a identificação, o uso dele como suporte da memória, o acesso a esse patrimônio, né? Ele faz parte da nossa vida como cidadãos, né? E ele faz parte, né, da nossa construção cultural. E o que isso tem, então, a ver com representações sociais, né? Então, sendo o patrimônio resultado dessas escolhas, né, das práticas culturais que se representam tanto no material quanto no imaterial de uma sociedade, elas são frutos de disputas de jogos de poder. E a gente vai, então, buscar entender o que elas significam dentro de um contexto, né? Quais foram as lutas políticas e sociais em torno desse patrimônio, e tudo isso, gente, é fruto de representações sociais, né? Então, essa linha de estudos que eu sigo tem essa percepção. O que acontece, o que envolve o patrimônio cultural é fruto de representações sociais. E as representações sociais, elas estão inseridas em um determinado momento e local em relação ao patrimônio cultural, né? E o que é essa teoria das representações sociais? As representações, elas têm inúmeras correntes. Você vai encontrar conceitos na sociologia, na história, na antropologia, né? A teoria das representações sociais, ela está inscrita na psicologia social. Ela foi criada por Sérgio Moscovici na década de 60, naquele contexto do pós-guerra das ciências, de quebra dos paradigmas e tudo mais, né? E ela é uma psicologia do conhecimento, que vai buscar, então, entender como que o conhecimento ele é construído socialmente, como que esse pensamento ele é desenvolvido pelo ser humano, né? E com base no quê? No contexto, com base na sociedade em que ele vive. O ser humano, ele cria, ele interpreta, ele desenvolve estruturas de pensamento para interpretar o seu mundo e para interagir nele. E o Moscovici, né, então, vai propor essa teoria, vai propor essa interpretação das representações sociais como uma forma de conhecimento social. Então, uma forma de você entender a sociedade, de você estudar a sociedade, é estudando as representações sociais, né? Então, a proposta da teoria das representações sociais justamente é estudar as relações e os comportamentos humanos, né? Como que os seres humanos pensam, como que eles constroem o seu pensamento, como que eles se relacionam a partir disso, né? Como que eles se comportam a partir dessa construção social, com base num contexto, num tempo, num espaço, né? E como, então, isso vai nos trazer uma maior compreensão. E aí que entra a grande contribuição da teoria das representações sociais para o patrimônio cultural, que não é só uma compreensão, beleza, eles pensam isso sobre o patrimônio cultural, mas, principalmente, uma ação sobre a realidade, né?
no campo do patrimônio cultural, a gente não está interessado só em conhecer o que as pessoas pensam. Claro, é importante, mas sim trazer ações e devoluções desse conhecimento para a população, né? Então, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo que uma população pensa sobre esse patrimônio, eu posso definir ações em relação a isso, que requalifiquem ou que tragam esse patrimônio de uma forma mais ligada a essas representações, né? Então, as representações sociais, elas são, em termos conceituais, né, definidas como categorias de pensamento, né? E elas buscam expressar uma realidade, a forma como nós, então, desenvolvemos formas de expressar a nossa realidade, como a gente vai construir explicações e justificativas para também ter recursos para novos questionamentos. As representações, eu coloquei nessa imagem do quebra-cabeça, é como se fossem, né, o nosso cérebro fosse um grande quebra-cabeça e fossem todas as pecinhas que se encaixam. Ou como se ele fosse um grande gaveteiro e fosse todas as informações que estivessem ali na gavetinha. E a gente acessa essas informações, então, quando elas são necessárias. São as categorias, né, de pensamento que a gente tem. E as representações, elas vão permitir que a gente tenha acesso às dimensões simbólicas, culturais e práticas dos fenômenos sociais. Então, o estudo das representações sociais, ele está diretamente ligado a essa ação prática, né? Estudar as representações sociais, então, ela está diretamente ligada ao levantamento e à análise de como o pensamento social é construído, a gênese, né? Como ele é desde o seu princípio levantado. Então, ele não é, quando você faz uma pesquisa de representações sociais, você não está fazendo uma pesquisa de opinião, o que as pessoas pensam sobre um determinado patrimônio cultural, mas sim como elas pensam, por que elas pensam assim, desde quando, quais são os fatores que influenciam, a escola influencia isso, foi a educação para o patrimônio do museu, foi a política pública, o que foi? Né? É feito todo um estudo também documental, bibliográfico por trás disso, as entrevistas, o entrecruzamento de fontes, formulários, para você entender como, né, que o pensamento se constrói. E a teoria das representações sociais, em geral, assim, necessariamente, ela está ligada ao tempo presente. Por quê? Você está vendo como esse pensamento ele está sendo construído. Né? Por mais que você vá analisar a questão de reportagens de jornais, tudo mais, a questão discursiva, você não consegue ir muito longe no tempo, porque você precisa ver esse pensamento sendo construído, né? Então, qual é a relação das representações sociais com a cultura, né? As representações sociais, elas vão nos dar acesso, né, uma possibilidade de reconstrução social da realidade, de acordo com esse contexto cultural, né? E qual é a função, né, da forma como elas estão sendo desenvolvidas, com o aspecto funcional de formar e orientar os comportamentos. Então, quando eu entro em conhecimento novo, eu vou em busca daquelas minhas gavetinhas, daqueles meus referenciais preço, para me ajudar a entender esse novo, que vai me ajudar a orientar o que eu tenho, para que eu possa me comunicar nele. Né? Então, essas categorias de um museu de alguma língua, eu já sei o princípio da comunicação de um povo, eu já sei o princípio das letras, tudo isso vai juntando as minhas categorias. Eu tenho uma origem portuguesa, eu vou numa cidade de origem portuguesa, são feitas as conexões, né? Então, as representações sociais, quando a gente vai fazer esse estudo, elas vão refletir como que os indivíduos pensam, agem e procuram compreender o sentido de suas ações e pensamentos. E para isso tem toda uma metodologia, né? A forma como a gente vai chegar nisso. Então, as representações, nesse sentido, elas são tanto o produto cultural, né, construído socialmente, quanto esse processo que está sendo elaborado.
E a cultura ela vai ter um papel super importante nisso, porque ela é a base dessa formação das representações sociais. É onde ela está acontecendo. E é ela que é influenciada pelas representações sociais. Por isso, né, que as representações são um produto e um processo dessa cultura. E a relação das representações sociais e as funções do patrimônio cultural é justamente a importância do estudo das representações sociais, porque ela nos permite explicar o que une os indivíduos em um grupo, né? O que une esse grupo em uma sociedade e o que faz essa sociedade agir conjuntamente. O que faz com que eles juntos defendam um bem, uma identidade, uma memória, né? Um referencial de identificação, que é um coletivo de representações que nos faz ver sentido nisso. Eu acho essa representação, assim, olha, ela é fundante para mim, eu acho maravilhosa, né? Com o objetivo de permanecerem unidas, as pessoas criam instituições e seguem um conjunto de regras que demandam um sistema de crenças e de representações compartilhadas próprias de suas culturas. Então, todos nós estamos baseados, né, num sistema de representações compartilhadas próprias das nossas culturas. E essa teoria, ela permite com que a gente vá fundo no estudo dessas representações sociais, buscando entender o que faz essas pessoas permanecerem unidas e que relação que isso tem com os bens específicos que a gente está estudando, né? E qual a forma com que esses bens vão ter aderência, sustentabilidade, ou as palavras que se queiram usar, né? Não quero polemizar aqui, nessas comunidades. Né? No meu mestrado, eu estudei a requalificação de uma ilha, justamente nessa perspectiva, assim, de vai se buscar requalificação, vai se fazer um projeto e tal, e como vai se devolver ela para a população? Ela não era de quem estava propondo, nem de quem estava pensando em financiar a requalificação, ela ia ser da população. Você não faz simplesmente aquilo que você quer, né? Eu, como professora formada, eu queria fazer algo educativo naquela ilha. E a resposta das representações foi que ela tinha uma vocação, assim, né, a partir das referências e das representações dos meus entrevistados, turístico. Porque naquela cidade o patrimônio ele era um recurso turístico. Então, se aquela ilha era um patrimônio, ela era um recurso turístico, né? Foi identificada essa ligação da representação. Então, nem sempre o patrimônio significa para a comunidade que ele é referência aquilo que para o intelectual, para o estudioso ou para o educador ele representa. E essas representações, elas nos permitem acessar isso, para que a gente compreenda o significado que ele tem para quem ele é de direito, e não para quem quer lhe atribuir um significado verticalmente, né? Então, buscar identificar e perceber quais são os aspectos, né, de união e convergência dessa sociedade específica em torno desse patrimônio, né, e da história que está ali representada. É claro que os patrimônios não são específicos e particulares, mas em muitos casos, né, eles são. Existem os patrimônios nacionais, regionais, mas algumas coisas são locais, né, voltadas, né, para os interesses dessas comunidades. Eu queria fazer realmente assim uma fala introdutória, não me alongar, né, para deixar assim essa abertura. Eu deixo essa frase de despedida, assim, de abertura para o debate do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que a educação popular é o meio mais eficaz de assegurar a defesa do patrimônio histórico e artístico nacional. Obviamente, os termos do tempo dele, né? Então, as representações sociais, elas estão justamente muito ligadas a esse princípio de educação para o patrimônio. Você preserva aquilo que você conhece. E quando a gente estuda as representações sociais, a gente consegue identificar esses gaps daquilo que é conhecido, daquilo que não é, e onde, né, que é preciso trabalhar esse processo educativo em relação ao patrimônio. É isso. Agradeço o espaço. Perdi aqui. Onde que eu tenho que voltar? Aqui. Muito obrigada. Certo, Cibele. Imagina, a gente que agradece. Tua fala foi ímpar, eu acho que é o grande guarda-chuva para a gente pensar e discutir. A gente vai abrir para essas perguntas no final. A gente está fazendo assim, Sibeli, eu acho que, né? A gente está abrindo para o final, todas as falas.
Eu tenho algumas questões até para a gente conversar também aqui. E agora eu queria chamar a professora Evelise para fazer uma fala também agora sobre cidade, patrimônio. Evelise, muito obrigada pela presença. Obrigada por ter topado fazer parte dessa noite para a gente tão especial. Para mim é muito importante também, como a Cibele, como o Carlos, a tua presença, né? Então, tens o teu tempo de fala, fica à vontade, que agora é o teu momento. Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É muito importante a gente criar esses espaços de discussão e provocar esses pensamentos, né? Para as comunidades, não só para a comunidade acadêmica, mas para os profissionais que trabalham no dia a dia, direta ou indiretamente com o patrimônio. Então, eu preparei uma fala bem simples, muito mais no sentido de fazer algumas provocações, né, para quem está assistindo. Agradeço todos, né, que estejam nos acompanhando e peço também que esse momento seja proveitoso, né? Desejo que esse momento seja proveitoso para quem esteja nos assistindo. Eu vou começar a minha fala de uma forma diferente. Eu vou ler uma poesia que eu gostaria que vocês prestassem atenção para a gente trocar uma ideia sobre essa poesia na sequência. O nome da poesia é Cais e é do poeta itajaiense Marcos José Conder Reis, que foi o objeto, né, do meu tema de pesquisa de mestrado, da minha dissertação de mestrado que eu defendi no ano passado, lá na Univille, mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade. Então, o poema é assim. É noite no cais, o poeta passeia, adeus. Os navios que ele desenhou quando tinha 3 anos dormem com os braços agarrados às argolas. Rec, tec. Cada beliche possui um sono, uma fotografia, uma medalha, uma bisnaga. As velas estão cansadas de ventos e de pássaros. Meu amor é aquela luzinha na janela, estás vendo? Um cão de cinzas e um gato de folha de Flanders. As meninas estão dançando e os guris espiam nas clarabóias. Todas as vitrolas choram saudades de afogados em mares desconhecidos. E os homens com olhos de cerveja deixam nas mesas um pedaço de vida. Ah, essa vida, essa coisa tão misteriosa, tão fugaz e tão eternas. Garrafas, garrafas, garrafas. Amanhã, os profissionais da saudade terão novos amores. Nas prateleiras, garrafas, uísque, tabaco e cocaína. O poeta no cais, as pernas em balanço, faz noite de vigília d'armas. É preciso partir, as bandeiras abanam para as serranias, porque nunca se encontrarão. Cruzes vermelhos invadem mictórios. Uma menina tísica cospe uma rosa no travesseiro, um bêbado cospe um grilo na calçada, um marinheiro cospe um peixe no copo, uma velha cospe um terço no oratório, uma mulher cospe a saudade de um homem nos lábios de outro homem, e o poeta cospe o milagre no mar. Ó homens, ó cais, há em cada âncora um anjo sentado. Aquela mulher obesa será eterna? As camas têm um cheiro que faz acreditar na ressurreição da carne. Aquele mendigo da porta da estalagem é o Senhor Jesus. Tem os olhos bons, mas na testa o rastro de uma pedra desfia um novelo de sangue. Adeus, ó lua, é o seu chapéu de palha. Adeus. Esse poema está num livro que é uma coletânea de poemas desse poeta. E eu escolhi trabalhar com ele no tema do meu mestrado porque o que me atraiu, né, nas poesias do Marcos Conder Reis é a forma com que ele narra a cidade de Itajaí, né? Minha pesquisa é focada em Itajaí. A gente tem que entender que Navegantes se emancipou na década de 60, né? E que hoje o território que é Navegantes, ele também compunha um território de memória que até muito recentemente, né, compunha o território de Itajaí. Então esse poema, o poeta ele trabalha a questão do mar, a questão dos elementos simbólicos, né,
do porto, a questão da prostituição, a questão dos bêbados, dos marginais, né? Então, ele fala de uma cidade que ele percebia naquele momento que ele teve aqui, até porque a casa que ele morava era muito próxima do porto, e ali muito próximo do pier de Itajaí, então era um cotidiano que ele observava. É lógico que toda a poética, e a gente poderia ter um outro momento para falar só da poética dele e de todas as questões estéticas da linguagem, mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês como esse elemento de provocação é justamente a cidade como um palco de memórias, né? Pegando o gancho da Cibele, que trabalhou a questão da cultura como base para a representação, eu gostaria de propor que a gente trouxesse essa reflexão para o campo da memória, né? As memórias, elas são elementos individuais que podem ter interferência e construção também coletiva, mas elas dependem de uma materialidade para serem geradas. E eu utilizei na minha pesquisa um autor, né, muito conhecido, que é o Walter Benjamin, alemão, judeu, que escreveu as suas memórias também de infância num livro chamado, um texto chamado Infância em Berlim por volta de 1900. E ele também faz diversas pequenas narrativas nesse texto que ele coloca também essas questões da cidade de Berlim como palco da memória dele. Vou ler um trechinho bem curto. Em minha infância, eu fui prisioneiro do Antigo e do Novo Oeste. Meu clã habitava em ambos os bairros numa atitude que se misturava teimosia e orgulho e fazia de ambos um gueto, o feudo da nossa família. Nesse bairro de proprietários, eu permaneci encerrado sem saber da existência de outros bairros. Os pobres, para as crianças ricas da minha idade, só existiam como mendigos adultos. Então, ele também está falando, né, da marginalidade. Eu trouxe esses dois trechos, o poema, né, do Marcos Conder Reis e esse trechinho do Benjamin, justamente para, né, fazer essa reflexão da cidade como palco dessas memórias. Tanto Itajaí quanto Navegantes, a gente tem uma relação muito forte com o rio, né? O rio Itajaí-Açu, com os portos, com a marginalidade que esses portos geraram, né? E isso faz muito parte das representações sociais das pessoas que moram nas nossas cidades, né? Essas narrativas de memória, elas podem ser consideradas elementos muito importantes e muitas vezes, inclusive, podem ser consideradas patrimônio. O meu trabalho, ele busca justamente discutir a narrativa desse poeta, né, intrínseca nessas poesias, relacionada às memórias dele, e como que essa narrativa, o que essa narrativa tem de patrimônio, o que pode ser patrimonializado num elemento que é uma narrativa, que é uma história, que é uma poesia, que possa ser uma matéria de jornal ou um livro, né, uma obra de ficção. O que nos indica que há elementos de patrimônio nessas narrativas? Aqui a gente está falando de memória, né? A gente está falando que as memórias muitas vezes são a chave para isso. Então, as memórias, elas podem nos indicar um novo olhar sobre essa cidade como um território, como uma dimensão simbólica, né, do que é material, mas uma dimensão simbólica para a construção de conceitos e políticas e olhares sobre o patrimônio. O que a gente precisa considerar, tanto no caso do Walter Benjamin, quanto no caso do poeta? A linguagem é a matéria-prima da memória, porque cada vez que se relembra alguma coisa, a gente processa, a gente transforma essa memória, né, em linguagem, principalmente quando a gente vai compartilhar essa memória.
E as memórias, a cidade como esse palco, né, de múltiplas memórias, de diversos grupos sociais, com as representações sociais, como a Cibele falou, tendo, né, esses valores simbólicos, porque a cidade que o pescador enxerga e lembra é uma, a cidade que os fiéis que frequentam a Igreja Matriz Navegantes percebem é uma, é outra, né? A cidade das prostitutas é outra, a cidade dos governantes, dos homens do poder, das famílias da elite é outra. Então a gente tem um mosaico, a cidade como um campo, e aí a gente retoma um termo, né, Ângela, das camadas de memórias que a cidade abriga, né? A gente tem múltiplas memórias. A lembrança que eu tenho do centro da cidade é uma, e a experiência que eu tive com esse local é diferente da experiência e da memória da Ângela, por exemplo. Então, a cidade ela se transforma num palco aberto, né? Para quem transita em relembrar diversas coisas. A valorização das narrativas, a valorização das memórias, né, narradas, elas podem sim nos apontar caminhos para a preservação material, apesar da memória e do contexto simbólico, né, das memórias e das narrativas serem uma dimensão imaterial, elas podem nos ordenar para o campo material. Tá, Evelise, mas calma aí, eu estou meio confuso. Como que a gente faz isso? A minha provocação é exatamente essa. Que memórias nós percebemos nos patrimônios da nossa cidade? Falando da pergunta que a Cibele fez, né? O patrimônio, ele conta uma história. Essa história é um recorte e se relaciona a uma memória de alguém, de algum grupo social e de uma intenção política, né? De escolha do que se patrimonializar. O desafio, eu penso que os nossos desafios na contemporaneidade é justamente democratizar as memórias, né? Porque de nada adianta nós termos uma política de tombamento do patrimônio imaterial se a comunidade não reconhece esse patrimônio, não tem um vínculo afetivo e não tem uma memória, né, vinculada a esse patrimônio. Então, eu penso que a valorização das narrativas, ela pode ser esse caminho alternativo para a gente redimensionar os aspectos patrimoniais da nossa cidade. O exemplo é a cultura afro-brasileira, tão presente nas nossas cidades, né? Tanto em Itajaí quanto em Navegantes, que sempre foi silenciada e marginalizada, que a gente não tem a percepção da participação afro-brasileira na construção das cidades enquanto território de memória. Essas memórias e narrativas, elas estão restritas, confinadas aos seus grupos. Como que a gente faz para abrir, né, essa caixa, para abrir essa gaveta? Na valorização das narrativas. E aí eu penso que a gente tem que ter um outro ordenamento de política pública para isso. Um exemplo muito claro que eu sempre falo e que com muito custo a gente está conseguindo aos poucos caminhar nesse sentido lá no Museu Histórico de Itajaí, onde eu estou atuando profissionalmente hoje, é a questão dos acervos afro. O Museu Histórico de Itajaí, ele conta a história da cidade, mas o nosso acervo é um acervo doado por famílias da elite, né? É um acervo doado, em sua imensa maioria, por homens e por homens brancos. Então, quando a gente fala de africanidade e da influência dos afro-brasileiros na construção da cidade de Itajaí, eu estendo essa reflexão para Navegantes, a gente não tem acervo e não tem narrativa sistematizada disso, né? A gente tem o caso do tombamento do Sebastião Lucas, a gente tem o caso do Conselho
de políticas para a inclusão étnica e racial, a gente tem a Câmara Setorial de Culturas Afro dentro do Conselho Municipal de Políticas Públicas, mas isso tudo é muito recente. Em que medida a gente consegue valorizar a narrativa desses grupos para que isso sirva, né, de base para uma escolha de um patrimônio, ou para que a gente consiga, por exemplo, ter acervo da comunidade afro-brasileira de Itajaí dentro do Museu Histórico? Qual que é o caminho que a gente tem que buscar para isso, né? Então, eu penso que dentro do campo das políticas públicas a gente tem que buscar esse caminho da valorização das múltiplas narrativas, porque a cidade ela é um palco de memórias, né? Ela está aberta, ela tem camadas sobrepostas dessas memórias que estão aí para nós que somos da história, da arqueologia, estão aí para serem garimpadas, pesquisadas, descobertas. Essa é a nossa função, né? Então, no meu entendimento, o meu trabalho, lógico, foi um recorte em cima de poesias do poeta Marcos Conder, de como que ele narrava a cidade, que ambientes, né? Eu fiz uma pesquisa cartográfica que eu busquei de que ambientes ele falava e como que a memória dele construiu uma cidade que já não existe mais, né? Então, que eu só tenho acesso àquela cidade através da narrativa dele. E por isso a narrativa dele merece, né, esse olhar e merece esse olhar patrimonial mesmo. Então, para ser breve também e para contribuir nessa provocação, perceber bem que a linguagem é a matéria-prima das narrativas da memória, que a gente precisa escutar, que a gente precisa dar espaço para que as pessoas compartilhem as suas memórias sobre a cidade e que isso possa nos permitir redescobrir as nossas cidades, tanto Itajaí como Navegantes. Né? O que é importante? Que memórias a gente escolhe? Que patrimônios a gente vai escolher? A gente vai delegar para um único grupo social definir uma base cultural como base para as representações da nossa cidade? Eu vou dizer que o Palácio Marcos Conder, que é aquele museu lindo do lado da Igreja Matriz, todo rebuscado, com janelas enormes e uma escadaria que parece um castelo, seja o sinônimo de patrimônio da cidade de Itajaí? Onde que está a marginalidade? Onde que estão os afro-brasileiros? Onde estão as mulheres? Onde estão os marginais? Eles não aparecem nessa história. E eles não são importantes? Eles são muito importantes, né? Para a gente construir uma memória realmente representativa e uma história plural, que a gente possa dar espaço para esses grupos que muitas vezes estão confinados. Então, essa é uma contribuição minha. Eu agradeço muito o convite, sei que fui bastante breve, né? Mas mesmo no sentido de fazer essa reflexão para que quando a gente passe pelas nossas cidades e pelos caminhos, né? Pelas ruas lá do Gravatá, pelas praias, pelos trapiches, pelas praças, pela Rua da Zina, pela Rua Arno Gaia, pelo beco do Batman, pelo beco do Mickey, perdão, aqui em Itajaí, beco do Batman em São Paulo. E a gente ter essas provocações e pensar, né, que pessoas construíram a história desses lugares e que memórias existem sobre esses locais, né? A cidade é um território de memórias, a cidade são múltiplos territórios, não é um território só. Então, cabe a gente a fazer essa escavação, né? Esse desdobramento. Na história, a gente fala escovar a história a contrapelo para descobrir essas coisas. E lá dentro do museu, a gente tem feito esse exercício. É lógico que é um exercício difícil, exige uma persistência, né? Porque a gente tem diversos obstáculos a serem vencidos nesse processo, mas o primeiro passo é sempre permitir a escuta, né? Se permitir a escuta, buscar esses múltiplos atores e
exercitar essa escuta para conseguir captar esses elementos simbólicos nessas memórias, nessas narrativas, para que a gente possa redescobrir as nossas cidades enquanto locais, né? Locais de memória, lugares que a gente tenha elementos patrimoniais. Certo, gente? Agradeço e acho que a gente pode continuar batendo um papo sobre isso mais tarde. Ok? Eve, meu Deus! Eu tô aqui igual a cidade, só nessa polifonia aqui. Tô pensando assim, fazendo vários cruzamentos aqui. Muito obrigada pela tua fala. Eu quero chamar aqui o professor Carlos para fazer o seu espaço, poder falar um pouco para a gente sobre religião e religiosidades. Muito obrigada pela presença, Carlos. Obrigado, Ângela. Agradeço esse momento e gostaria que tu pudesse falar para a gente um pouco sobre religiões, religiosidades, sobre essa imaterialidade que está tão presente em ti, presente na tua criação, essa relação que tu teve com a tua avó, falando sobre os benzimentos, né? Eu queria que tu trouxesse para a gente isso um pouco, sabe? Fica à vontade, Carlos, esse é o teu momento. Obrigado. Boa noite a todos. É muito interessante e é muito necessário, se faz muito necessário, falar sobre religiosidade. Porque o ser humano ele vem num caminho, né, desde da antiguidade, em que a religião ela toma conta de tudo. E a palavra religião, ela existe até hoje em torno dela várias ideias que não conseguem se conectar totalmente, né? A palavra religião, ela vem do latim, significa religio, e só que ela é um substantivo no latim. Então havia sempre a necessidade de se colocar um verbo que conectasse a esse substantivo. É muito comum se ouvir falar que religião significa religar. No entanto, é interessante que nós saibamos que muito antes desse conceito de religar, havia o conceito de releitura. Então, religião nós podemos interpretar como uma releitura do indivíduo e uma religação do indivíduo com o sagrado. E esse sagrado ele é múltiplo. Ninguém pode apontar um sagrado porque o sagrado muitas vezes nem se materializa. Em algumas religiões ele não tem forma. E é importante que isso fique bem claro. Nós podemos dividir as religiões em religiões normativas e sapienciais. Nós, aqui no Ocidente, com uma maioria cristã, estamos muito acostumados com o conceito de religião normativo, que são as religiões de livro, como a religião judaica, a islâmica e a cristã. Então, quando se fala em religião, automaticamente nós nos transferimos para um conceito de normatividade. As religiões sapienciais, elas são religiões que buscam o aprimoramento da sabedoria do indivíduo, ou seja, a busca pelo conhecimento interno, pelo aprimoramento do eu interior, do eu verdadeiro, do sagrado que está em mim, mas que pode estar na floresta, como falou a professora Denísia ontem, ou que pode estar no céu ou na terra, ou seja lá onde for. Então, nós conseguimos dividir as religiões dessa forma. Porque a religião é algo institucional. A religião é uma criação humana. Ela é uma criação que serve para organizar. Quando nós partimos para falar de religiosidade, nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, porque se na religião se fala em teologia, na religiosidade nós falamos de ideias, de conceitos, de algo que é inerente do ser humano. Quando eu digo que é algo inerente do ser humano, eu posso buscar lá na religião, para a religiosidade, essa releitura, essa ressignificação das coisas que são sagradas. E quando se fala em religiosidade, nós estamos abrangendo um arcabouço muito amplo de informações, um arcabouço muito amplo de sacralidade. E quando nós falamos em religiosidade, não há como não pensar logo de imediato
na religiosidade popular. A religiosidade popular é nobre porque, enquanto a religião ela faz o caminho de cima para baixo, a religiosidade popular ela faz o caminho inverso. Ela vai de baixo para cima. Ela vai a caminho do sagrado, a caminho do Deus, seja ele representado da forma que for. Então, a religiosidade popular, nós podemos dizer muito tranquilamente que é uma releitura da religião institucionalizada. Por exemplo, eu posso citar várias manifestações populares de religiosidade popular aqui eu moro em Brusque, mas na costa. Por exemplo, o Mastro de São Sebastião na Penha, o Catumbi, a festa da Nossa Senhora do Rosário, que é presente na Penha, em Itajaí, a festa de Nossa Senhora de Navegantes, as próprias festas de igreja que começam como objetivo de angariar dinheiro para benefício da igreja, da capela em si, ela acaba se tornando uma manifestação popular. Algumas festas, como a de Nossa Senhora de Navegantes, ela é uma manifestação da religiosidade popular do local. Por quê? Para a gente entender, nós temos que voltar na história de Nossa Senhora. Nossa Senhora Estrela do Mar, essa crença, ela começa esse tipo de adoração, a esse título de Maria, começa na Idade Média. Começa na Idade Média representado como a Estrela do Mar. Por quê? Nós temos um período na Idade Média que antecede as grandes navegações de muito medo do que se encontraria. Os navegantes, os marinheiros, viviam num imaginário muito fértil, né? Tanto é que a ideia da Terra plana, na época, era muito concebida. Quer dizer, era, né? E hoje em dia ainda, para alguns, era concebida. Então, o que acontece? Como eles estavam no mar, estavam longe de casa, eram predominantemente católicos, eles buscavam segurança na imagem da Virgem Maria. Então, a partir da metade da Idade Média, o título de Nossa Senhora Estrela do Mar passa a ser Nossa Senhora dos Navegantes. E essa devoção ela vem e é trazida para o Brasil com a colonização portuguesa e chega em Navegantes, porque Navegantes é uma cidade em que de um lado está o mar, do outro o rio. A cidade nasce ali, nasce das mãos de pescadores, de marinheiros. O porto logo se instala em Itajaí, o que vai trazer os estivadores, e aí nós temos uma cidade que fervilha a necessidade da proteção de uma entidade religiosa que possa contemplar todas as necessidades desse grupo. E aí, automaticamente, Nossa Senhora dos Navegantes ela entra como protetora da cidade, e a festa, né, que repete a chegada dessa imagem do Rio de Janeiro, ela veio de Portugal para o Rio de Janeiro e foi trazida por um marinheiro do Rio de Janeiro até Navegantes, e depois foi doada para a igreja, remonta essa festividade dessa chegada da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes na época arraial de Santo Amaro. Hoje, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma manifestação popular porque traz uma estrutura muito complexa de crenças e de simbolismo. Mas, para não ficar só nas festas populares, só nas manifestações que estão relacionadas a santos em si, nós podemos dizer que a religiosidade popular ela não está ligada apenas ao catolicismo, de forma alguma. A religiosidade popular ela é uma mistura. Por quê? Como ela vai de baixo para cima, como ela vai da releitura dos indivíduos que estão na base da sociedade para o alto, então são releituras que trazem elementos da religiosidade africana, da religiosidade indígena, da religiosidade cristã, e assim vão se construindo manifestações. Eu tive a minha introdução na religiosidade popular muito cedo, porque eu sou neto de benzedeira. Minha avó não morava em Navegantes, morava na zona rural de Itajaí, e desde pequenininho ela cuidava de mim, eu passava todas as tardes com ela.
E minha avó era uma mulher de muito conhecimento, não tinha conhecimento acadêmico, ela era uma mulher analfabeta, só que a tradição oral foi passada para ela pela mãe dela, e para a mãe dela pela avó dela, e assim sucessivamente, e que ela passou para mim, é algo muito amplo, é muito interessante, porque não fica só relacionado à oração, o benzimento e a oração. Não, o benzimento ele tem toda uma estrutura que se organiza e está relacionada com o simbolismo, está relacionada com o momento. Por exemplo, não, para várias benzedeiras, após as 6 horas da tarde, que é o Ângelus, a Ave Maria, ninguém benze. Porque minha avó sempre dizia, não se pode benzer depois das 6 horas porque o mal está solto. Então, olha o imaginário popular que permeia toda essa manifestação, certo? E junto com a oração, junto com o ritual que estava ali, que se manifestava no momento da cura, assim dizendo, havia também todo um conhecimento de medicina natural, coisas passadas de geração para geração. A folha tal que serve para tal doença, a folha tal que serve para fazer o patuá X, que serve para determinada coisa. É todo um conhecimento engendrado e que não é simples, não, tu não puxa um fiozinho e tu consegues detectar tudo, organizar todas essas ideias. Não, muito pelo contrário. Quando tu começas a estudar essas manifestações populares, e principalmente o benzimento, que é o que eu me dedico, tu percebes que existe ali discursos muito complexos, situações muito complexas, porque envolve a crença das pessoas. Hoje, falar de benzimento é falar de algo que está, como eu posso dizer, deixando de ser útil, deixando de ter credibilidade. Eu, obviamente, acredito na ciência acima de tudo, mas eu acredito que o benzimento, eu acredito que esse conhecimento tradicional que foi passado de geração em geração, ele tem que ser preservado como um patrimônio e ser utilizado pelas pessoas que se veem na necessidade de utilizá-lo. No interior do Paraná existe uma comunidade, algumas comunidades, várias comunidades que se organizaram para fazer uma associação de benzedeiras. É muito interessante porque essas benzedeiras elas estavam sendo coagidas por membros da sociedade, por médicos, que alegavam que elas praticavam medicina ilegal. Então, o que foi feito? Criado uma organização, uma associação, a benzedeira ela se cadastra, ela tem uma carteirinha e ela pode exercer a sua função dentro do âmbito tradicional e para aqueles que procurarem elas. A oração, o chá, o patuá, aquilo que estiver, que for necessário ser receitado para a pessoa. A minha avó, ela sempre dizia que ela não buscava soluções, ela encontrava caminhos. E eu trago isso para a minha vida até hoje. Quando tu te destinas a falar sobre esse assunto, quando tu te dedicas a falar a respeito desse tema, ou quando tu buscas alguém que faça esse tipo de trabalho, né, de benzimento, e existe benzimento para tudo, acreditem. Como eu cresci com a minha avó, eu fui aprendendo todas as orações, todo o ritual, como era para fazer, da forma que era para fazer, com quem que podia ser feito, com quem que não podia, e por isso eu digo para vocês, é algo muito complexo. Quem procura uma solução, mas isso aponta um caminho. A minha avó era uma mulher de muita sabedoria que conversava. Ela benzia, fazia todo o ritual e depois ela conversava. E nós podemos perceber que grande parte das benzedeiras, as que ainda persistem, né, a esse tempo tão líquido, elas continuam, elas persistem e elas agem também como conselheiras. O que acontece? Elas acabam tentando mostrar caminhos que o indivíduo pode seguir. Não é uma religião.
é uma ideia, é um sentimento. E todo esse sentimento ele está caindo por terra, porque não há quem perpetue. Antes, né, até 50 anos atrás, 30 anos atrás, esse tipo de conhecimento tradicional, popular, que mistura um pouco de conhecimentos farmacêuticos, medicina natural e religiosidade e fé, porque quando se fala em religiosidade no benzimento, se fala de fé, se fala de contemplação do sagrado. Antes, isso ia passando de mãe para filha, de mãe para filho, para neto, e hoje, qual é a reclamação das benzideiras? Ninguém quer mais praticar, ninguém quer mais aprender. Eu sou muito grato por ter aprendido com a minha avó. Eu não sou uma pessoa que pratica o benzimento, mas já passei para algumas pessoas essas informações que querem praticar. Eu quero perpetuar isso. E a minha avó, que já faleceu, é muito interessante porque ela teve Alzheimer e mesmo chegando no final dela, da vida, quando ela estava já sem lembrar sequer quem eu era, ela lembrava de todas as orações. E quando eu rezava essa oração junto com ela, ela conseguia se conectar e lembrar que era eu. Então era um gatilho para ela. Vejam a importância que isso tinha na vida dela. Eu trago isso como uma tradição da minha família e respeito muito. Assim como respeito todas as outras benzedeiras. Então, trazer essa discussão é muito importante, porque tu tens a religião, né? A religião que pode ser discutida, que muitas vezes é usada como uma arma, mas tu tens a religiosidade. E a religiosidade, ela pode ser discutida. No entanto, assim como a religião, ela deve ser respeitada. Como perpetuar, como tornar perene, transformando isso em patrimônio, tombando, fazendo todo tipo de documentação que possa perpetuar esse saber fazer que está ali intrínseco no trabalho da benzideira, da curandeira, e trabalhar, eu como sou professor, trabalhar nas escolas esse tipo de conhecimento popular. É possível trabalhar dentro da disciplina de história, é possível trabalhar dentro da disciplina de ensino religioso, dentro da disciplina de ciências, geografia, trazer para as escolas, trazer para os alunos esse tipo de conhecimento, não como uma verdade, mas como uma possibilidade e uma herança que nos foi deixada e que está um pouco de lado hoje. Então, o caminho é educar patrimonialmente para que o que foi por tanto tempo, né, que vem lá principalmente dos açorianos, essas orações, são orações muito belas e orações que têm uma narrativa muito diferente. São poesias. Eu estava ouvindo a fala da professora Evelise e me veio na cabeça as orações, e são orações que são poéticas e trazem uma narrativa muito peculiar, muito característica, que eu, às vezes, tinha dificuldade para entender, porque a minha avó repetia, mas ela não sabia o que significava. Então, eu fiz todo um trabalho de releitura, não releitura, mas de reorganização gráfica, linguística das orações para conseguir adaptar. Não tive a oportunidade de gravar ela rezando, mas tive a oportunidade de perpetuar através da oralidade isso. Isso é muito importante. Por agora, era isso que eu gostaria de falar. Carlos, muito obrigada pela tua fala. Já tem gente aqui no nosso chat pedindo, perguntando se tu benze também. Não vou dizer nada, que é a Evelise, né? Que está pedindo benzimento. Ela disse que quer benzimento de quebrante. Não sei se é possível. Sei. Tu já benze todo mundo de quebrante que está aqui. Daqui a pouco eu benzo todo mundo da live. Tá bom. Ai, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês três. Essa noite foi muito, muito, muito importante para a gente pensar
o patrimônio cultural de Navegantes. Talvez seja a noite para lançar algumas sementes de reflexão, né, Evelise? Aquilo que a gente diz, vamos lançar sementes de reflexão para um futuro poder colher elas. Então, eu queria começar algumas questões, né, aproveitar que eu estou fazendo esse papel de mediação, e aí quando a gente está falando papel de mediação, a gente está falando do papel do poder, né? E aí quando a gente fala no papel do poder, já me lembro de Foucault. E aí pensar esse campo do patrimônio também como um campo de tensão e um campo de poder, né? Porque como a Cibele falou, Evelise falou, Carlos falou, a gente escolhe o quê, né? Principalmente Cibele e Evelise, a gente escolhe o que a gente quer representar, né? A gente escolhe o que a gente quer colocar dentro do museu. E aí eu fiquei bem tensionada e provocada a pensar também nessas questões, né, a partir do que a Eve traz do Marcos Conder, dessas narrativas que ele fez da cidade de Itajaí, e eu fico pensando hoje dentro do patrimônio de Navegantes, né, pensar que cidade que é essa que a gente tem hoje, que não tem um espaço de memória que representa a história do seu povo, que representa, né, um todo. O único espaço de memória, tecnicamente, que a gente tem hoje na cidade, ele é um espaço de memória da Nossa Senhora, da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, ou seja, é um espaço de representação religioso, né? A gente não tem, embora, de alguma maneira, a gente tente falar um pouco sobre a cidade, falar... Né, tensionar da onde surge a ideia da santa, da onde vem o Santo Amaro, pensar um pouco que patrimônio é esse, que rumo que essa cidade está tomando, né? E fiquei pensando um pouco também quando a Cibele falou de representação, me lembrei que a gente tem aqui em Navegantes, né? E a Evelise também falou um pouco sobre isso, que a gente tem aqui em Navegantes manifestações culturais, né? E uma delas é super conhecida, né? Muito conhecida, que é o próprio Naveguei, que é um bloco de carnaval, que, querendo ou não, ele é uma representação, né? Ele representa um grupo, vários grupos, né? As pessoas se reconhecem dentro do Naveguei. E no começo do ano, a gente teve algumas questões, digamos, talvez políticas, né? Em que saíram na mídia falas de um possível término do Naveguei, pessoas dizendo que não, vamos terminar com o Naveguei, acaba com isso. Mas a gente tem que entender também que o carnaval, que o Naveguei, ele representa algo, ele tem uma imaterialidade presente nisso. Até a Bárbara está fazendo uma pesquisa sobre o Naveguei, né? Estou podendo também, de alguma maneira, colaborar, mas a gente ela vai devolver isso também, pensar esse carnaval como uma representação, pensar isso também. Vocês estão vendo que eu fiz várias pontuações aqui que eu estou olhando as minhas anotações, né, gente? Evelise, quando fala um pouco dessa questão da cidade como um palco, né? Eu gosto de pensar que todo piso, né, eu gosto sempre de lembrar, essa frase para mim é muito forte, que todo piso e todo chão, ele é palco para patrimonialização. Independente se é uma cidade, se é qualquer piso, qualquer espaço é possível de se pensar a patrimonialização, é possível dispensar a musealização. Aí lembro um pouco dessa questão do Carlos, né, que longe, distante de um centro como Itajaí, que querendo ou não, a gente pensa numa dinâmica que Navegantes se remete, até hoje ainda se remete, Itajaí tem uma importância, né, para Navegantes muito grande, uma representação, e o Carlos traz uma vivência de uma área que hoje seria uma área de expansão urbana, né, de Itajaí, mas que até 10 anos atrás era o interior. Então, que visão que tem dessa cidade e que relação para uma cidade como Itajaí, que é uma grande cidade, em que o Marcos Conder já representava na poesia dele essa cidade tão grande, tão estruturada, né? Eu gosto muito de ler a poesia do Marcos Conder, porque o Marcos, ele narra uma cidade para a gente, né? Ele narra um pouco isso, ele faz a gente construir essa imagem, né? Hoje em Navegantes a gente tem, por exemplo, o Cristiano Moreira,
que tem as poesias dele que narram a cidade, que narram a vida desse pescador, que narra essa questão portuária. A gente tem o Nivaldo, que representa isso, a Sofia com esse olhar mais contemporâneo, né, com esse olhar da caminhada, com esse olhar da arte contemporânea. A gente tem também a representação do Smicala, que representou essa cidade de um ângulo de Itajaí, né? Ele olhou de Itajaí para Navegantes. Então, a gente tem dentro do acervo do Museu Histórico de Itajaí obras do Smicala que representam a cidade, né? A gente tinha na igreja aqui de Navegantes os painéis do Smicala que representam de alguma maneira a religiosidade. Hoje estava na prefeitura de Navegantes uma obra que foi recentemente restaurada pelo Oyama, que fala, que narra, que é uma expressão pictórica de uma cidade que está nessa variação da década de 70 para 80. Então, que imagens são essas que são produzidas pela nossa cidade? Que representações são essas? Que olhares são esses para essa cidade? E, Carlos, quando tu fala sobre essa questão do benzimento, em Navegantes a gente teve alguns entraves em dado momento para pensar essas benzedeiras, para pensar esses locais que elas ocupam e como são difíceis encontrar essas benzedeiras. A gente fez um levantamento do patrimônio material e a gente vê o quanto ainda tem falhas, né? O quanto a gente ainda não consegue chegar nessas benzedeiras. Então, como elas tiveram o papel fundamental dentro dessa cidade, quando a gente pensa que elas, por muito tempo, foram as médicas da cidade, né? Há 40, 50, 60 anos atrás, para atravessar para Itajaí no meio da noite, a gente não tinha, né? A gente não tinha esse acesso à medicina. Então, elas exerciam esse papel aqui dentro da cidade, né? Enfim, eu acho que eu estou falando bastante, eu quero abrir para o pessoal, para as perguntas. A gente tem o Requiem por um Fugitivo falando, temos a Carol, trouxe algumas perguntas, né? E meio que para finalizar assim, essa minha intervenção muito grande aqui, quando a Evelise falou desses espaços, né, da cidade, e claro, a Cibele também vai poder falar sobre isso, ela trouxe lugares, né, como a Rua do Mickey, né? O Beco do Mickey, quer dizer. O Beco do Mickey. Eu me lembrei da Rua da Zina, né? Que hoje, para quem não sabe, né, a Rua da Zina ela é super, super conhecida aqui em Navegantes. E eu fico pensando que a Rua da Zina, para mim, é um marco para pensar a cidade de Navegantes, né? Porque quando a gente pensa Navegantes, a gente tem que pensar que ela não está tão desvinculada de Itajaí assim. E quando eu penso na Rua da Zina, eu fico imaginando que era uma área de higienização, né? Ela era o fundo, né? Ela era o final da cidade. E hoje a Rua da Zina é uma rua que, né, para quem não conhece, é uma rua que tem prostíbulos, enfim. E é uma rua que hoje ela faz parte do dito centro da cidade, né? Ela fica bem próxima ao aeroporto, claro, próxima tendo suas, né, dadas as suas distâncias, mas hoje ela fica num espaço que é o centro de Navegantes. Então, eu fico pensando assim, né? Até que ponto essa evolução da cidade e que ponto, né, Itajaí e Navegantes converge isso? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Queria trazer algumas perguntas do pessoal aqui. A Carol tem uma pergunta aqui, na minha pergunta para os 3 professores é como encarar o sujeito histórico como personagem social? O negócio é aceitar que ele é apenas uma fração da realidade? Vai que é tua, Cibele. Tá bem profunda e filosófica, Carol, né? Assim, para as representações sociais, os sujeitos históricos, eles são agentes, né, que fazem parte de um grupo social. Então, as representações, elas encaram o sujeito como participante de um grupo. E como participante de um grupo, ele compartilha de representações sociais inerentes a esse grupo, né? Então, ele não é no sentido de uma fração da realidade, uma coisa assim, fugaz e passiva. E sim, ele é ativo, ele é protagonista
né, em relação a essas representações que ele tem e a relação que ele estabelece com o meio em que ele vive a partir da comunicação, né, da objetivação dessas representações que ele tem, né, e da forma como ele vai comunicar essas representações, né. Não sei se era nesse sentido, mas... Eu penso que, na verdade, eu entendi a pergunta da Carol, vamos ver se eu estou correta, se eu conseguir fazer uma leitura dessa pergunta da forma mais aproximada, talvez, à dúvida da Carol. Qual a capacidade que temos de dar vozes a todos, né? Porque uma memória é a memória de um sujeito. Como que a gente vai transformar isso num diálogo ou numa narrativa que a gente possa patrimonializar? Como que se percebe e que critério se usa, né? Eu penso, como a Cibele, que um indivíduo ele participa de um grupo, mas a memória dele, ao mesmo tempo, é única. A representação que ele tem de um espaço, o que isso move dentro do sujeito é único, né? Aí a gente tem todo um caminho para discutir a memória individual, a memória coletiva e a memória social, né? Eu penso que quanto mais grupos e quanto mais pessoas puderem compartilhar as suas narrativas, a gente vai ter uma memória tanto coletiva quanto uma memória social muito mais plural, muito mais inclusiva, né? Muito mais legítima, que a gente possa colocar esses diferentes grupos para dialogar e se escutarem. E aí a gente tem também a construção não só de um patrimônio, mas a construção de uma história muito mais inclusiva, né? Uma história realmente social. Então, eu penso nesse sentido, Carol, por isso que é tão importante a gente exercitar a escuta e utilizar desses locais, desses lugares de legitimação das políticas públicas, das escolas, dos grupos sociais organizados, como o exemplo que o Carlos deu da Associação de Benzedeiras, né? A gente está legitimando uma memória, e a gente está transformando essa narrativa num patrimônio imaterial. Olha a força disso, né? Muito forte. A gente utilizar desses espaços de organização de grupos para dar voz às memórias individuais que vão se tocar, que vão se encontrar, que vão confluir e que muitas vezes também vão conflitar para a construção e reflexão desse patrimônio. Porque não necessariamente o patrimônio escolhido, o patrimônio precise ser escolhido, precise ser tombado, precise ser formalmente reconhecido para ele ser patrimônio, né? Então, a gente sabe que existem lugares que não são tombados, mas que são incorporados pela comunidade como lugares importantes e valorizados. Como temos memórias que não precisam estar registradas num livro, inventariadas num livro de registro de patrimônio material para serem reconhecidas como importantes. Então, eu acho que esse é o exercício, Carol, é o desafio permanente, né? A gente promover que esses espaços de discussão sejam cada vez mais democráticos mesmo. Não sei se contribuir. Com certeza, Eve, com certeza contribuiu. Carlos, alguma contribuição? Então, eu penso que a religiosidade popular ela caminha hoje por estradas muito delicadas. Então, a construção desse sujeito histórico e dessa representatividade social, ela para a religiosidade popular, às vezes ela encontra dificuldade, porque há muita diferença entre manifestações e manifestações. Então, nem tudo, por exemplo, é visto como algo legitimado por todos. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário, nós podemos falar sobre várias questões relacionadas ao racismo, por exemplo. Eu conheço pessoas que
por exemplo, não veem com bons olhos essa manifestação, quando a gente sabe que existe todo um histórico por trás do Catumbi, que é maravilhoso, é lindo. Então, a construção da representatividade social dos indivíduos, ela se dá não somente pelo sujeito histórico individualizado, ela acontece de forma coletiva e de forma em constante produção, constantemente sendo construída e constantemente sendo aprimorada. Não sei se compactuou aí, mas é o que eu tenho para colocar. Estava aqui me lembrando que eu estava falando hoje mais cedo sobre o Halbach, né, da questão da memória, né, que ela se meio que não vou dizer que se faz no privado, né, porque é meio que é ambíguo, né, falar que ela se faz no privado e se preserva no coletivo, porque a memória também se faz no, né, fica essa questão. A Carol trouxe mais uma outra pergunta. A Carol tá cheia de dúvidas, gente. Vocês estão vendo que a Carol hoje empolgou, né? Interessante isso que a Evelise colocou sobre o Walter Benjamin. Sempre me preocupei com essa estética que também esbarra na política. Afinal, foram escolhas do começo ao fim do processo de produção do DOC, né? A Carol, para quem não sabe, ela produziu... Carol, me ajuda depois a falar quantos docs que foram ao total, mas a Carol tem uma produção de documentários sobre navegantes muito grande. A Carol, para gente que trabalha com patrimônio, trabalha com história, a Carol é uma das pessoas que trouxe algumas narrativas e ajudou a montar, e ajuda, né? Porque ela tem uma produção frequente, ela ajuda a montar podemos dizer que uma historiografia, uma linha narrativa da história da cidade. E a Carol trabalha muito com história oral. Então, ela traz esses relatos nos documentários dela, em que ela faz uma mistura de história oral, fontes oficiais, documental. Então, a Carol tem um trabalho de um documentário dela ser sempre muito consistente, com fontes muito boas. Então, essa é uma preocupação que a Carol tem com o trabalho dela. Posso falar porque já trabalhei com ela ajudando em alguns documentários. Então, a Carol realmente tem essa preocupação estética e política em trazer essa questão do Walter Benjamin. Eu imaginei quando a Evelise falou que ela iria trazer isso, né? Então, seguindo essa mesma pergunta, né, e fica com algumas questões com ela, né? Quem tem direito de fala? Quais vozes eu estou incluindo ali? Quem tem o direito de ouvir aquelas falas? Quem pode compreender aquela fala? Então, eu penso assim, ó, Carol, que vamos partir justamente do Benjamin, né? Esse texto ele escreve quando ele está exilado. Ele está fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? Ele era judeu e ele estava exilado, se eu não me engano, na Espanha. E ele escreve esse livro de memórias, que a princípio era para ser um artigo para uma revista, e ele revisita Berlim nas memórias dele. Ele narra essa Berlim que ele vivenciou na infância, né? Ele escreveu isso para um editorial de uma revista berlinense no exílio, né, para que fosse publicado, e no fim isso acabou virando um relato autobiográfico, né? Então, eu penso que Benjamin queria dar aos berlinenses uma cidade que estava escondida, né? Que era essa cidade dos marginais, essa vivência dele da infância, uma cidade que muitos berlinenses não conheciam. Acho que essa preocupação de quem proporcionar, para quem a gente escolhe para falar, quem a gente proporciona a nossa escuta, né? Porque nós, pesquisadores, gestores públicos, formadores de opinião e líderes, de alguma forma, nós somos a voz autorizada para replicar isso e para dar essa continuidade, como o Carlos falou, né? Eu penso que é sempre partindo da representatividade e da coletividade. Quando a gente fala assim, ó, quem eu quero
quem nós queremos que da comunidade afro-brasileira em Itajaí possa representar essa comunidade. Eu acho que é partindo para a coletividade, né? Para as instituições representativas que possam nos ajudar a estabelecer esse critério, né? Porque a gente não pode ter esse poder sozinho de escolher. Acho que a gente tem que se amparar na coletividade, com certeza. E a quem replicar, para quem divulgar essas falas, eu acho também que a gente tem que sempre retornar à coletividade. Se eu vou ouvir alguém, por exemplo, de um terreiro de Umbanda, para esse terreiro de Umbanda eu também tenho que devolver essa narrativa. E no sentido de valorizar, divulgar nas outras instâncias, nos outros grupos, né? Tu, na tua produção de documentários, fazes muito bem isso, que os teus documentários sempre têm bastante repercussão, né? Nas escolas, e a gente sabe a qualidade do teu trabalho. Mas eu penso que é sempre partindo para o coletivo, né? Para as organizações coletivas e representativas. Eu parto dessa compreensão da Evelise também, assim. O princípio sempre é o coletivo, assim, mas depende também muito. No caso, como eu trabalho, eu não trabalho em instituição, eu trabalho com pesquisa, né? Então, a gente parte do princípio do nosso objeto de pesquisa, né? Então, a gente vê o que nós estamos pesquisando, qual é o coletivo em relação àquele objeto, a quem se destina aquele patrimônio, né? Qual é o poder público em relação a ele. Então, quando eu pesquisei uma ilha em São Francisco do Sul, né? Eu pesquisei a comunidade relacionada a essa ilha, tanto próxima quanto a do município, né? E os resultados dessa pesquisa eu retornei ao município, retornei à subprefeitura, porque era na parte continental do município de São Francisco do Sul, né? Então, assim, a gente nunca vai atingir o nível de perfeição, nem nas instituições museais, nem na pesquisa acadêmica, né? Nem na produção audiovisual. Eu acho que a gente intenciona, né, essa representatividade. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de representações, eu parto do princípio eu busco o princípio vou fazer formulários, né? Eu busco a estatística, uma amostragem qualificada, né, que tenha uma validação científica. Eu busco, pelo menos, né, aplicar numa quantidade, a única coisa que eu consigo influenciar, né, que seja gênero, uma distribuição equitativa. Fora isso, a gente intenciona que seja uma coisa dentro daquilo que a gente acredita, né? Mas o princípio básico é que a gente tente que isso seja coletivo e que isso tenha retorno para a população, que isso volte para o coletivo, né? E o princípio básico de que a gente se sente fazendo o coletivo ser ouvido, para que o patrimônio sirva, né, para a expressão da cidadania, para que o indivíduo se veja naquele patrimônio e os processos de identificação e suporte da memória aconteçam, para que ele possa, né, fazer esses processos que são a essência do patrimônio, né? É isso. Sem dúvidas, o coletivo ele é muito importante, porque o conhecimento, no caso da cultura popular, da religião popular, da religiosidade, ela acontece de forma coletiva. O indivíduo ele vai compreender aquela situação, ele vai compreender no grupo. Então, é muito importante que exista a voz e que essa voz seja legitimada não por um indivíduo só, mas pelo grupo, por todos. Porque quando se encontra, né, a consciência daquele contexto, a consciência daquela... Eu vou usar o termo tesouro porque é um tesouro. Quando se compreende a grandiosidade desse tesouro, existe a necessidade de uma preservação, e essa preservação ela não parte do indivíduo só, ela parte do coletivo. Não existiria, por exemplo, a Festa do Nossa Senhora dos Navegantes se não fosse uma preservação coletiva e não de um indivíduo só. Então, quando o grupo se une, certamente tudo acontece de forma mais fácil. Só para fazer uma colocação, com relação à Associação das Benzedeiras,
Para vocês terem noção da importância da coletividade, elas fazem convenções, o que é muito interessante, né? O que eu gostaria de participar, porque são pessoas que têm um conhecimento popular muito grande de várias áreas e que se reúnem para trocar informações. Então, vejam bem, a importância de estar no coletivo, a importância de estar no grupo, a própria situação, a própria manifestação popular, ela precisa dessa conversa, dessa troca de informações entre seus pares para se perpetuar e para conseguir ser exposta para o grande grupo. O Marcos está falando aqui que, além do espaço de memória da Nossa Senhora dos Navegantes, também temos espaço de memória Luz do Trilho no SIC. Mas, sem dúvida, ainda é muito pouco para repensar nossa memória. Eu acho até que a gente pode trazer essa discussão do espaço da Luz do Trilho amanhã durante as nossas discussões mais sobre a setorial, sobre os rumos que a gente está pensando para o patrimônio de Navegantes, né? Eu acho que esse é um gancho bem importante para a gente pensar espaços de memória, o que realmente são espaços de memória, espaços musealizados e patrimonializados. A questão da mediação, como assim a mediação tem poder? Nesse caso aqui, o meu papel de mediação é das falas, enfim. Mas quando a gente pensa, posso também pensar um pouco sobre essa questão da mediação, quanto mediação de exposições, mediação de espaços de memória, espaços de arte, a mediação ela tem um poder sim, né? Sibeli, que trabalha com educação patrimonial, Evelise, Carlos, ambos podem falar isso comigo também, né? Quando a gente fala que a mediação tem um poder, ela tem um poder, quando a gente fala num campo das artes visuais, a gente sempre pensa que a mediação ela tem o poder de destruir uma obra, em alguns casos, né? Se a pessoa não está preparado para falar sobre algo, se ela não estudou, não tem conhecimento, a mediação ela tem o poder de realmente acabar com uma narrativa, de acabar com uma exposição. Enfim, eu parto muito para pensar isso, porque o mediador ele tem um poder também de decodificar, né? O mediador que vai fazer essa ponte entre exposição, entre obra, entre objeto e o público, né? É meio que o papel também do educador museal ou educador artístico. Sibeli, Eve, Carlos, se vocês quiserem falar sobre isso também, fiquem à vontade. Tu estás excelente como mediadora, Ângela. Respondesse perfeitamente. Sibeli, teu áudio está desligado. Eu sou uma apaixonada por esse tema, assim, né? A Ângela sabe, se deixar eu falo a noite inteira, então eu vou tentar ser bem breve, assim. A minha relação com as representações é justamente isso, assim, você entender o que as pessoas pensam sobre o patrimônio cultural para você saber direcionar as suas ações educativas em relação a ele. Você entender o que falta, né, para as pessoas conhecerem os seus bens, para as pessoas se relacionarem com os seus bens de forma qualitativa, né? Eu vejo o patrimônio cultural como uma forma de qualidade de vida para a população da sua cidade. Então, vocês que estão discutindo o patrimônio de Navegantes, né, é fundamental que os indivíduos de Navegantes se relacionem com a sua história, com os seus bens de forma próxima, né, que eles possam conhecer a sua história, que eles possam ir em espaços patrimoniais e se identificar e se reconhecer e ter acesso a processos de mediação para isso, independente da sua idade, né? Independente da forma como isso vai acontecer ou da sua capacidade cognitiva cultural para que isso aconteça, né? Não que sejam aparatos apenas turísticos de sustentabilidade, né, para a cidade. Por que isso? Porque é por meio desses processos educativos que a gente vai gerar esse sentimento de pertencimento, esses sentimentos psicoemocionais de formação do indivíduo. E é ali que a gente está gerando qualidade de vida, saúde, que impacta em outros aspectos da vida do ser humano, né? Que não só nos aspectos socioeconômicos do patrimônio cultural,
né, mas numa série de outros, e que daí se relacionam também com a vida escolar, que daí já é uma coisa assim que, né, a gente poderia falar muito em relação aos aspectos de cognição, de aprendizado por meio da cultura, né, que a gente vai noite adentro muito longe, né. Então, o patrimônio como ferramenta educativa, ele é, assim, riquíssimo em relação a aprendizado, tanto na idade idade escolar, como em relação à qualidade de vida, à promoção da cidadania, né, de qualquer idade, de qualquer possibilidade, né, educativa. Muito obrigada, Cibele. Evelise e Carlos querem complementar com mais alguma coisa? Não, ok. Não. A Rita trouxe aqui também uma questão. Ritinha, a Rita sempre participando, né, ativamente. Rita traz assim: a partilha das narrativas e dimensões de verdadeiras experiências certamente contribuirão para o entendimento de uma formação / conservação patrimonial. Concordo com a professora. Exatamente isso. Eu só vou preservar aquilo que eu conheço, né? Aquilo que a gente se reconhece, conhece, né? Uhum. Exatamente. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Não? Então, gente, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Primeiramente, eu quero, né, agradecer Cibele, Evelise, Carlos. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Para mim, assim, dividir essa noite com vocês, estou muito honrada de fazer parte. De fazer parte dessa mesa com vocês três. É muito importante trazer esses olhares de vocês para o patrimônio, para que a gente possa, né, trazer outras experiências, outros olhares, para a gente poder repensar o patrimônio de navegante mesmo. Fernando também está aí na SPL, trazendo a sua contribuição para o evento. Muito obrigada, gente, de verdade, de coração. Eu estou muito, muito feliz de poder partilhar esse momento com vocês. E, claro, eu não podia, né, eu acho que a fala final não pode deixar de ser uma benzedeira, né? Trazer uma... Por favor. De quebrante, por favor, né? Por favor. É muito interessante. Quero, né, também deixar... Desculpa, Carlos. Também quero deixar aberto, né? Se Cibele, Eve, mais alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, Carlos também. Pessoal, eu quero. Mais alguém, né? Por favor. Quero agradecer o espaço, o convite, a companhia de vocês, do pessoal que participou, Rita, Caroline, Bárbara, todo mundo, né? Muito obrigada por esse momento de compartilhar, de participar com vocês, né? De conhecer quem eu não conhecia. Foi um prazer. Ângela, obrigado pelo convite. Também queria agradecer, né? E foi muito bom reencontrar o Carlos. Quantos anos a gente não se encontra, né, Carlos? E poder se ouvir realmente, né? Apesar da tela, do distanciamento, a tela ela proporciona distanciamento, mas também proporciona aproximação. Nesse caso, foi uma aproximação e eu fico muito feliz de poder te encontrar de novo. Cibele, foi um prazer dividir esse momento contigo. Parabéns, Ângela, pelas colocações, pela mediação. Ao Espaço Ecos de Santo Amaro, vida longa, as iniciativas maravilhosas que vocês têm, a capacidade que a Bárbara e o Jean têm de mobilizar essas ideias. Então, meus parabéns de coração e contem sempre com a gente, né, nesse sentido aí desses projetos todos, o que for para valorizar a cultura, a memória, o patrimônio, estamos junto. Carol, Rita e o pessoal que estava online assistindo, muito obrigada pela presença, espero que tenha sido, né, produtivo e proveitoso, e agradeço de coração esse momento, gente. Muito obrigada mesmo, gratidão para vocês. As palavras do Fernando. Então, pessoal, eu vou falar para vocês que não tinha nada combinado, porque assim, ó, o benzimento, como eu falei, ele tem rituais. E não é com qualquer coisa que se benze, porque o objeto que se usa para benzer, ele é uma ponte para o indivíduo que está benzendo, é uma ponte com o sagrado. Então, vai variar de pessoa para pessoa, de oração para oração.
Então, a minha avó ela costumava usar elementos diversos. Por exemplo, existia uma oração, um benzimento, em que ela utilizava uma peneira e água para benzer a pessoa. Existia outra oração que ela utilizava rosário, em outra oração utilizava alho, em outra oração ela pegava uma garrafinha de chocolate, eu lembro muito bem, enchia de água, colocava numa toalha e botava na cabeça da pessoa para benzer de sol, quando a pessoa tinha dor de cabeça. E para benzer de mal-olhado, de quebrante, que é o que a Evelise pediu, precisa-se de uma espada, uma folha de espada de São Jorge. E não foi combinado, juro por Deus. Aqui na minha mesa, no arranjo da minha sala, tem uma espada de São Jorge. Olha aqui, está ali no arranjo. Então, assim, eu quero que vocês prestem atenção, eu vou fazer como a minha avó fazia. Ela passava a espada de São Jorge nas costas da pessoa em cruz. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa oração que eu vou fazer, ela é uma oração que já foi desenrolada por mim. Então, ela está numa linguagem muito fácil de entender. Mas a que a minha avó fazia, juntava palavras, tinha palavras que não tinha significado, porque elas estavam juntas, misturadas, e como eu disse, ela repetia porque tinha aprendido daquela forma. Então, eu tive que pegar... Eu não desconfigurei, não descaracterizei a oração, nem nada disso. Eu só transformei em algo mais entendível, mais contemporâneo. Fiz uma releitura. Então, a oração é o seguinte: preste atenção na narrativa, porque cada oração é uma narrativa e conta uma história que está muito relacionada ao meio que o indivíduo vive. Essas orações elas têm geralmente origem açoriana, certo? E elas estão relacionadas, elas contam uma história que está presente no imaginário popular da época em que essa oração surge, em que ela é concretizada, quando ela é organizada. Então vamos lá, preste atenção na narrativa, tá? Vou passar aqui na tela. Não é um vídeo de ASMR, tá? Não vão dormir. João batizou a Cristo no Rio de Jordão. Perguntou Cristo a João: quem será mais bem batizado? Eu, Senhor, pelas suas santas mãos, pela vossa sagrada boca, ponha nesse cristão são. Se foi mau olhar de raiva que te passaram, mau vento que te ventaram, se foi no teu comer, no teu dormir, na tua belezura, Deus tire teus maus e bote nas ondas do mar sagrado, onde não passa cristão vivo nem batizado, em nome das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então eu quero assim, obrigado pelo espaço, né? Obrigado a todos que estiveram presentes virtualmente, mas participaram. E é isso. O importante é que seja dado voz para aquilo que precisa ser preservado. Estamos todos benzidos, gente. Não vai ser de quebranto. Quero dizer que o motivo do quebranto é a belezura no meu caso, tá? Adorei. Que linda oração, Carlos. Obrigada. Lindo mesmo. De nada. Gente, muito, muito obrigada mesmo. A Bárbara, eu acho que quer falar um pouquinho também para a gente. Eu quero sim, estou aqui nos bastidores, né? É um trabalho bem necessário, mas estou aqui ouvindo apaixonada o que todos vocês falaram. E vou fazer esforço para ser breve, porque eu gosto pra caramba de falar e estou muito tocada. Estou muito tocada porque essa oração que o professor Carlos fez, a minha avó fazia também. Também Nossa. Não tão, né, como o professor mesmo falou que, né, adaptou, né, fez uma espécie de releitura, e a minha avó fazia, e ela não era benzedeira, mas era uma reza que ela costumava repetir, né, bastante, assim. E costumava repetir tanto que eu, quando era criança, estava até comentando com a Ângela, quando era criança, eu brincava de benzer os meus amigos.
Então eu pegava um pedacinho de folha, porque era mesmo muito comum aqui, né? A Ângela até tá rindo. Eu pegava uma folhinha e saía, e claro, eu criança não entendia o que as pessoas falavam, né? As benzedeiras falavam, e eu saía atrás dos meus amigos fazendo. E a minha mãe me conta que os meus amigos saíam correndo de medo, porque eu, tipo, tava pirando, né? Imagina uma criança de 5 anos sair benzendo, correndo atrás de criança com folha. Imagina isso, né? Mas, né, para ver como de fato isso, eu tenho 36 hoje, como de fato isso 30 anos atrás era muito comum, né? Aqui havia muitas benzedeiras, em Itajaí também muitas benzedeiras, e eu, quando criança, fui muitas vezes a benzedeiras a ponto de achar, né, era tão natural para mim de achar que era uma brincadeira, né? Sair benzendo. Então eu tô até arrepiada, assim, tô muito tocada, né? Porque essa oração a minha avó fazia, então é uma pessoa também que foi muito especial para mim. Então queria agradecer essa vivência, esse momento. A fala da professora Evelise também, queria agradecer. Eu, de formação, sou formada em letras, né? Então, muito bonita essa conexão, né, da poesia com o patrimônio, com a memória e com Itajaí, que é a cidade de onde a minha família é. Então, também me senti muito tocada. E também muito tocada pela fala da professora Cibele, porque, além da calma, da paciência, da didática, né, disso tudo, me trouxe conhecimentos teóricos muito importantes, que cresceram muito. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, as falas de vocês, agradecer mais uma vez a Ângela, que está aqui construindo comigo esse seminário. É cada vez mais fundamental para a cidade de Navegantes. Estou muito ansiosa, inclusive, para o dia de amanhã, né, que a gente vai conseguir construir melhor com a nossa setorial. Queria agradecer todos, todas e todes que fizeram esses comentários aqui, participaram, né? Mais uma vez a presença do nosso superintendente da Cultura, o Marcos. Então é bem importante para nós ter a Fundação Cultural também prestigiando esse evento. E lembrar, né? Amanhã é o nosso último dia. Agradecer mais uma vez a presença de quem esteve aqui e de quem vai vir amanhã. Amanhã são discussões assim mais práticas para a cidade de Navegantes em relação ao patrimônio. Então, amanhã, às 19 horas, a gente se encontra aqui. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, a disponibilidade de todos. E seguimos, porque a vida não para, né? Se alguém quiser fazer mais alguma fala, eu deixo aberto. Então, a gente encerra a noite de hoje. Bem, então, vou encerrar a noite de hoje e até amanhã.